o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foi feito no interior das estrelas. Carl Sagan. E você, gostaria de saber mais sobre as estrelas? Então assista ao vídeo até o fim. Eu sou Daiana Ribeiro, esse é o canal Contos do Mundo Real. Já aproveita para deixar o seu like e nos seguir em nossas redes sociais. As estrelas são esferas gigantescas que contêm plasma e gases. Elas emitem luz, calor e radiação através do processo de fusão nuclear. O processo de fusão nuclear é um processo onde dois núcleos atômicos colidem violentamente para formar um único núcleo. Os átomos de hidrogênio colidem e formam o átomo de hélio. O átomo de hélio formado é mais pesado que os átomos de hidrogênio. Nesse processo, um pouco de massa é perdida, mas essa pouca quantidade de massa ela é transformada em uma grande quantidade de energia. Estrelas como o Sol realizam o processo de fusão nuclear. O Sol tem cerca de 73% de hidrogênio, 26% de hélio e mais 1% de outros elementos. É importante lembrar que as estrelas se mantêm pela própria gravidade. Algumas estrelas podem viver por trilhões de anos. Elas nascem de nuvens moleculares de gases e poeira. Essas nuvens nós chamamos de nebulosas. Os gases são condensados e aglutinados por atração gravitacional. Quanto maior a contração dos gases, maior a temperatura. E quando a temperatura se eleva o suficiente, surge uma protoestrela, uma estrela jovem. Depois de formada a protoestrela, tem início as reações nucleares em seu centro. A temperatura continua aumentando e vale lembrar que o processo de nascimento de estrelas pode levar milhões de anos. E para que um corpo seja considerado uma estrela, ele precisa ter a massa e as dimensões necessárias. Existem no universo estrelas gigantescas. Apesar de nosso Sol ter o diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros, o que equivale a 1 milhão de terras, ele é pequeno, comparado com Eta Carina, que tem 5 milhões de vezes o seu tamanho, Betelgeuse, que é 300 vezes maior que Eta Carina, e VY Canis Majoris, que é maior que Eta Carina e o Sol. VY Canis Majoris é 2.100 vezes maior que o nosso Sol. Perto dela, o Sol literalmente pareceria um grão de poeira. Imagine então a Terra perto de uma estrela como essa. Ela seria como um objeto microscópico. Mas é claro que a Terra não pode existir perto de uma estrela como Canis Majoris. Isso é só uma comparação. VY Canis Majoris é uma hipergigante vermelha localizada na constelação de Canis Major, a aproximadamente 5.000 anos-luz de distância da Terra. Ela já foi considerada a maior estrela, mas atualmente a maior estrela já encontrada é a UY Scuti, uma supergigante vermelha localizada na constelação Scuto, constelação do escudo. Ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol. Ela está a aproximadamente 9.500 anos-luz de distância da Terra. A classificação de hipergigante e supergigante é dada de acordo com a massa da estrela e sua luminosidade. O Y Scuti é maior que VY Canis Majoris, mas VY Canis Majoris é mais luminosa e massiva. Existem estrelas de cores variadas, e as cores de uma estrela estão relacionadas à temperatura de sua superfície. A temperatura determina o espectro de luz visível da estrela. Segundo uma classificação feita por Harvard, estrelas azuis têm de 30.000 a 60.000 graus Celsius. Estrelas azuis claro têm de 10.000 a 30.000 graus Celsius. As brancas têm de 7.500 a 10.000 graus Celsius. Estrelas amarelo claro têm de 6.000 graus Celsius a 7.500 graus Celsius. As amarelas, como o nosso Sol, têm entre 5.000 e 6.000 graus Celsius.
As laranjas têm de 3.500 a 5.000 graus Celsius e as vermelhas têm de 2.000 a 3.500 graus Celsius. Então, as estrelas mais frias são as estrelas vermelhas e as mais quentes são as azuis e as brancas, lembrando que a cor branca é a mistura de todas as outras cores. As estrelas podem ser encontradas em agrupamentos em certas regiões do espaço. A esses agrupamentos damos o nome de constelações. Ao avistarmos as constelações, as estrelas parecem próximas umas das outras, mas na verdade elas estão muito distantes. A distância com a qual nós as observamos causa a ilusão de proximidade. A constelação Cruzeiro do Sul, que se localiza no nosso hemisfério sul, e as constelações Ursa Maior e Ursa Menor, localizadas no hemisfério norte, estão entre as constelações mais conhecidas e que podem ser observadas daqui da Terra. E você sabia que uma estrela pode morrer? Isso acontece quando ela consome todo o gás hidrogênio e em seguida começa a consumir o gás hélio. Ela se expande, mas a temperatura diminui, ela fica vermelha. A partir daí ela é chamada de gigante vermelha. Quando ela consome todo o gás hélio, ela continua resfriando, tornando-se uma anã branca, conhecida como nebulosa planetária. O núcleo fica envolto por uma nuvem de dejetos da estrela morta. Se uma estrela for supermassiva, ela poderá explodir em um evento chamado supernova. Então ela poderá dar origem a um buraco negro ou a uma estrela de nêutrons. A nossa estrela Sol funde 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. Daqui a 5 bilhões de anos ele começará a queimar o hélio, quando entrará no processo de morte, o que durará aproximadamente 1 bilhão de anos. Mas a nossa estrela não tem massa o suficiente para explodir em uma supernova. Para isso, ele precisaria ter mais de 8 vezes a sua própria massa. O Sol se tornará uma anã branca. E veja que interessante, ou se não incrível. Cientistas da Inglaterra descobriram um Sol de cristal. Com isso, eles comprovaram que após a morte, estrelas se cristalizam, mas apenas as anãs brancas. O núcleo envolto por uma nuvem de dejetos, ao resfriar-se total ou parcialmente, solidifica-se, tornando-se um cristal. Esse será o destino do Sol. E as anãs marrons? Anãs marrons também se formam nas nebulosas, mas não são estrelas. São astros que não têm massa o suficiente para fundir hidrogênio em hélio. Eles emitem uma luz fraca queimando deutério, que é um isótopo estável do hidrogênio. O deutério é um hidrogênio pesado. Por emitirem luz fraca, esses astros são difíceis de serem detectados. As anãs marrons não atingem a massa de uma estrela. São pequenas para serem estrelas, mas ultrapassam o tamanho de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Também podem ter 80 vezes a massa de Júpiter. Quando eu falo de massa, estou me referindo ao peso do objeto. Talvez você esteja se perguntando se as anãs marrons são planetas. Então, eu vou dizer que elas não são planetas. Elas são enormes e, o mais importante, elas emitem luz. É uma luz fraca porque queimam deutério, mas emitem luz. E planetas não emitem luz. Acredita-se que entre 10 e 20 trilhões de anos, todas as estrelas do universo terão queimado seu combustível. Eu não consigo imaginar um universo sem estrelas. E você? Mas tudo isso é fascinante. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nossas redes sociais.